É a tarde ensolarada de um domingo, 30 de novembro de 2025. A cidade de João Pessoa, Brasil, é um paraíso a céu aberto. Suas praias paradisíacas e população alegre recebem milhares de turistas ano após ano. Mas naquela tarde a cidade parou de sorrir. Uma tragédia se desenrolou e o conflito entre animal e ser humano tomou conta dos noticiários mais uma vez. Tudo aconteceu no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, mais conhecido como Bica. O local foi palco de um triste acontecimento que expôs uma falha profunda, a falha de um sistema governamental humano. De um lado, Gerson de Melo Machado, conhecido por todos como Vaqueirinho, um jovem de 19 anos, marcado pela esquizofrenia, pela extrema pobreza e pela solidão do abandono. Seu único refúgio era um sonho repetido, quase uma obsessão: ir para a África e cuidar de leões. Ele fugiu de abrigos, cortou cercas de aeroportos, sempre perseguindo a mesma miragem impossível. Esse sonho distorcido levou-o a escalar um muro de 6 metros, atravessar grades de segurança e invadir um território que é, por definição, o limite entre mundos. Ele não invadiu um parque, ele invadiu o instinto primordial. De outro lado estava a leoa Leona, 18 anos de vida, 130 quilos de força, nascida e criada em cativeiro, mas ainda assim uma predadora. Seu lar é um recinto estruturado, mas seu comando é a natureza. Leona a atacou e a notícia explodiu. Esse é o tipo de tragédia que nos obriga a perguntar quem realmente falhou aqui: a natureza ou a sociedade? É o que tentaremos descobrir, então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, carinhosamente conhecido como Bica, é um local bem visto e muito querido pela sociedade que o abriga. Mais do que um zoológico, a Bica é um verdadeiro oásis de Mata Atlântica, uma reserva de quase 27 hectares, tombada pelo patrimônio histórico desde 1980, onde turistas e moradores buscam tranquilidade sob a sombra de árvores centenárias e visitam animais bem cuidados com a segurança que a estrutura oferece. Sim, segurança. O recinto da Leoa Leona, por exemplo, conta com 6 metros de muro, cercas elétricas e vidros fortificados quase impossíveis de entrar por fora. Mas para uma mente afetada pela enfermidade, bastou uma pequena abertura para arriscar tudo em uma invasão. Do lado humano, a história de dor e abandono. Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho de Mangabeira, tinha apenas 19 anos, mas ele carregava o peso de uma vida inteira de luta. Seu destino foi traçado pela vulnerabilidade extrema. Criado em pobreza severa, sem apoio familiar, com uma mãe que sofria de esquizofrenia e um histórico de parentes com transtornos mentais, Vaqueirinho foi mais uma vítima da falha do sistema. A conselheira tutelar Verônica Oliveira, que o acompanhou por 8 longos anos, viu de perto a alma desse jovem. Em seu histórico, 16 passagens pela polícia, na maioria por furtos leves e dano, atos de desespero e confusão, não de maldade. Ele foi encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial, o famoso CAPS, mas fugiu. Na semana anterior à sua morte, após ser detido, houve um pedido formal de internação psiquiátrica, um último grito de socorro que tragicamente não chegou a ser apreciado pela justiça brasileira. E em meio a toda essa escuridão havia uma luz, uma obsessão que o guiava: o sonho de ir para a África. Ele repetia para quem quisesse ouvir: eu vou para a África para cuidar de leões. Um desejo tão vívido que o levou a atos desesperados, como cortar a cerca de um aeroporto e se esconder no trem de pouso de um avião da Gol na tentativa de fugir a qualquer custo para o seu safari imaginário. Essa fixação era a única bússola de Vaqueirinho, um símbolo de uma alma que buscava a salvação na pureza selvagem, longe do caos e da crueldade humana. Agora, olhando para o lado da tragédia, protegida por muros que pareciam intransponíveis, vivia a outra protagonista, a leoa batizada de Leona. Leona não é uma leoa da selva. Nascida em cativeiro em 2007, a leoa está com 18 anos
e 130 quilos. Apesar da idade, é um animal saudável. Ela é filha de Dara e Sadam, criada sob os olhos vigilantes dos tratadores. Ela passou a maior parte da sua vida sozinha, após a morte dos seus pais e de um leão macho com quem conviveu brevemente. Leona não é e nunca foi um animal de temperamento agressivo. Ela é um felino condicionado que foi submetido a treinamentos graduais, aprendendo a obedecer comandos e reconhecer seus tratadores e veterinários. Mas acima de tudo, Leona é um animal selvagem, e dentro dos seus instintos ancestrais, a leoa conhece apenas uma regra: intruso é ameaça, e a ameaça deve ser combatida. Essa é a dicotomia fatal: o jovem com o coração na África procurando um refúgio, e a leoa que em seu próprio refúgio não via um sonhador, apenas um invasor a ser neutralizado. Mas então, como ocorreu a invasão seguida do ataque? Os vídeos gravados por visitantes chocados registram o inacreditável. Vaqueirinho não foi descuidado, ele foi insistente e deliberado. Primeiro, testemunhas relatam que ele escalou a árvore ao lado do muro. Depois, o próprio muro ultrapassou as grades de segurança e cercas elétricas que estavam a 6 metros de altura. Pulou para a árvore interna do recinto e a usou para descer até o chão que estava Leona. Primeiro, é possível ver que a leoa estava relaxada, e quando detectou um intruso em seu ambiente, um instinto tomou conta. Ela não viu um jovem doente ou um sonhador, ela viu um invasor. Imediatamente, Leona contornou a área de água e avançou em direção ao intruso. O momento do ataque foi rápido e brutal. Em instantes, a vida de Gerson foi encerrada por choque hemorrágico. Foi um ato de pura e irrefutável defesa territorial, o ápice da lei da selva. O parque foi imediatamente fechado e evacuado. As autoridades, a polícia científica e a Secretaria do Meio Ambiente foram acionadas. O primeiro e mais urgente foco foi a leoa. A Prefeitura de João Pessoa e a direção do Parque Zoobotânico Arruda Câmara se manifestaram de forma uníssona e firme: Leona não será sacrificada. A equipe de veterinários do parque confirmou que após o ataque a leoa ficou estressada e em choque. Apesar do trauma, ela é um animal condicionado e obedeceu aos comandos de retorno, sendo reconduzida ao seu ambiente sem a necessidade de dardos tranquilizantes ou uso de armas. A decisão de poupar Leona foi crucial e baseada na ciência. A equipe técnica de veterinários, biólogos e zootecnistas reforçou que a ação da leoa foi uma reação instintiva à invasão do seu território, o que não configura agressividade fora de contexto. Atualmente, Leona está em monitoramento contínuo e recebendo cuidados especializados para estabilizar seu estado emocional após o alto nível de estresse. No calor do debate público surgiu o clamor previsível: o sacrifício da Leona. Muitas pessoas se apegam a um argumento de que um predador que prova a carne humana adquire preferência por ela e se torna um risco permanente. Mas é fundamental deixar claro que Leona não devorou Gerson. Ela estava alimentada, sua reação não foi predatória, mas defensiva e territorial. Seu objetivo era neutralizar a ameaça que invadiu o seu espaço vital e não obter uma refeição. O caso Leona é uma vitória rara para o animal, mas nem todos os casos tiveram o mesmo final para o predador em questão. Na realidade, na maioria das vezes, o animal é sacrificado, como foi o caso da tigresa Tatiana, ocorrida em 2007. Em São Francisco, Califórnia, o zoológico local viveu um drama parecido, mas com um final ainda pior. A história envolvia Tatiana, uma tigresa siberiana de 4 anos e cerca de 140 quilos, e a vítima humana era Carlos Souza Jr., de 17 anos, que estava acompanhado de seus 2 amigos, Paul e Kulbir Dhaliwal, de 19 e 24 anos, respectivamente. O ataque ocorreu no dia de Natal. A tigresa estava em seu habitat, um recinto separado dos visitantes por um fosso profundo e um muro de proteção de 5 metros. A invasão, porém, não foi um ato de suicídio, mas sim de provocação imprudente. Investigações posteriores revelaram que os 3 jovens estavam embriagados e provavelmente provocaram Tatiana, arremessando objetos e cruzando a linha de segurança. Tatiana, sentindo-se ameaçada em seu território, conseguiu saltar o fosso, uma proeza notável, e atacou os jovens.
Carlos perdeu a vida no local. Tatiana não parou, ela perseguiu Paul e Kubir por centenas de metros fora do recinto, atacando-os gravemente antes que eles conseguissem se refugiar. A decisão foi imediata e implacável. Para deter o ataque e resgatar os jovens, os agentes de emergência sacrificaram Tatiana a tiros. Ela não teve a chance de ser avaliada, apenas foi executada. O zoológico sofreu críticas severas pela altura do seu muro, mas a decisão de matar a tigresa, apesar de ter sido uma reação direta à invasão humana, foi considerada inevitável pelas autoridades. Tatiana pagou com a vida por ter agido como um predador selvagem que era. Talvez um pouco mais aceitável foi o caso da cidade de Cincinnati, Ohio, em 2016. O cenário, o Zoológico e Jardim Botânico de Cincinnati. O protagonista animal era Arambi, um imponente gorila das planícies ocidentais, um macho silverback de 17 anos e 180 quilos, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. A vítima era um menino de 4 anos que, sem supervisão, caiu no fosso do recinto dos gorilas. A invasão de Arambi não foi ativa, mas sim a queda de um intruso no seu espaço. O gorila ficou confuso e, agitado pelo pânico da multidão que se formava, arrastou a criança pela água por cerca de 10 minutos. As imagens mostram Arambi exibindo um misto de curiosidade, proteção e agressão em relação ao menino. Especialistas em primatas debateram se o gorila estava protegendo ou ameaçando a criança, mas a tensão era insustentável. Diante do risco iminente de que Arambi machucasse a criança fatalmente e por ter caído em um fosso que impossibilitava o resgate rápido, a equipe do zoológico tomou a decisão dramática. Eles concluíram que um dardo tranquilizante demoraria demais para fazer efeito e poderia apenas irritar o gorila, tornando-o mais perigoso. Arambi foi morto com um único tiro de rifle. Essa decisão também gerou uma onda de protestos globais, mas que, por se tratar de uma criança que estava viva, ainda foi mais aceito pela sociedade. A diferença entre Leona e Tatiana ou Arambi é tênue. É o resultado de um protocolo mais ético e menos apressado. Leona foi poupada, mas nesses outros casos a resposta foi imediata e fatal. Porém, a inocência de Leona não anula o drama de Vaqueirinho. O sonho dele de encontrar refúgio na África cuidando de leões era um grito desesperado por pertencimento e paz. Sua morte brutal é a cicatriz de um sistema que falhou em tratar sua doença mental e em dar apoio à sua extrema vulnerabilidade. O muro que ele escalou era de concreto. O muro que ele não conseguiu escalar era o da indiferença social. Tenha respeito ao comentar nesse vídeo. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.